Seja bem-sucedido, mesmo que isso custe a tua sanidade mental. Quero saber se tu concorda com essa afirmação. Diz aí, por favor, nos comentários. Tu acha que vale a pena tu viver uma vida buscando ser bem-sucedido e perder a sua alma? Ou tu acha que dá pra levar as coisas empurrando com a barriga? Ou talvez até tu ache que dá pra ser bem-sucedido sem perder a alma, que é o que eu acredito. Mas me diz aí, tu concorda com essa afirmação? Seja muito bem-vindo a mais uma conversa. Nós temos aqui um cenário bem caipira. Tô sentado numa cerca aí, no interior. Estamos na minha cidade natal nesse momento. Bem-vindo ao Rio Grande do Sul, no seu verão, climinha chuvoso. Vamos lá. Deixa o meu copinito aqui. Eu quero começar esse vídeo, esse assunto, trazendo uma reflexão. Com certeza tu já viu a frase: aquilo que não mata, aquilo que não me mata, me fortalece. Sabe de quem é essa frase? Essa frase é de Nietzsche. Porque o brasileiro pegou a frase e disse assim: o que não mata engorda, né? Mas a frase original é: aquilo que não me mata, me fortalece. É uma frase de Nietzsche, um cara que defendia muito essa ideia de que, não do niilismo, mas, porque ele não era necessariamente um niilista, mas a ideia de que eu preciso viver o mundano, mesmo que eu acredite que exista um algo a mais. Em contrapartida dessa frase, eu trago uma outra frase, tenho todas anotadas aqui. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Essa frase é de Jesus Cristo, está em Mateus 16, 26. O que adianta eu ganhar o mundo e perder a mim mesmo, perder a minha alma? Aí também não adianta nada, né? Mas claro, mesmo que eu fiz uma contraposição aqui, eu acredito que não necessariamente você vai perder a sua alma quando você ser obcecado pelo sucesso, pela riqueza ou pelo crescimento. Bom, ser obcecado pelo sucesso é uma coisa contraditória. Ser obcecado por riqueza é uma coisa materialista demais pro meu gosto. Agora, quando eu troco a palavra e uso obsessão por ser bem-sucedido, parece que muda o jogo. Justamente por quê? E por que você tem que ter isso? Em primeiro lugar, cara, tu mora no Brasil. Um país assim que ele é duvidoso. Um país que vai comer teu dinheiro, vai te deixar na pobreza. O sistema está projetado para que tu fique na pobreza. Está projetado para que você não acredite em meritocracia. O fundamento de que eu tô certo aqui é que tu se perguntar, sair na rua e perguntar para as pessoas: cara, tu acredita em meritocracia? Tu acredita que as pessoas podem crescer por conta própria na vida? E muitas pessoas vão dizer: meritocracia é tu nascer de pai rico, meritocracia não existe. Fizeram uma lavagem cerebral nessas pessoas. Quando a gente não consegue crescer, tenta e não consegue, a gente acaba acreditando nisso, que o nosso mérito ele não vale de nada e que só dá certo as coisas se acontecer alguma coisa de sorte, ou se eu for herdeiro, ou se outra pessoa se prejudicar para que eu possa me fortalecer. Isso faz com que as pessoas entendam que quem tem que cuidar de mim não sou eu mesmo, mas a Matrix, o Estado. Ou seja, fazem as pessoas deixar as coisas do jeito que estão. Mas o Estado, na verdade, não quer cuidar das pessoas, ou quer deixar elas com o mínimo para que elas se contentem, para que ele possa se fortalecer cada vez mais. Ou seja, não tem outro jeito. Você tem que ser bem-sucedido, senão você vai, assim, o esforço que tu faz para ganhar alguma coisa, tu ganha o teu dinheiro, mas o teu dinheiro ele perde valor ao longo dos anos, taxa para lá, taxa para cá, tu perde, teu dinheiro é consumido, ele evapora. Então você tem que ser não só bem-sucedido, mas muito bem-sucedido e blindado a todas essas coisas. Tem uma frase que eu gosto muito, um pensamento, uma pensadora que eu gosto muito, que ela é a Ayn Rand. Ela tem uma frase muito interessante: você só tem duas escolhas na vida: vencer ou ser esquecido. Misericórdia não paga boletos. Quem lê essa frase, os pensamentos dessa pensadora, imagina que ela está fazendo um ode ao egoísmo, como se as pessoas têm que ser egoístas, as pessoas têm que pensar somente nelas mesmas. E na verdade também não é bem assim. Na verdade é que a maior virtude que tu pode ter é pensar em si mesmo e ser uma pessoa foda. É ser uma pessoa foda. E o mundo meio que funciona desse jeito. Eu já entro nesse ponto, mas antes eu quero te provar que, de fato, tu tem que ter uma certa obsessão por ser bem-sucedido. De fato, tu tem que fazer o que está no teu alcance. E o que eu te proponho aqui são as coisas que eu tenho para te ensinar, mas depois a gente entra nesse assunto. Justamente porque, olha só, imagina a natureza como ela é. A natureza, não precisa pensar aqui numa cidade grande. Pensa na natureza. A gente costuma romantizar muito a natureza, a conexão com a natureza. Porque estamos destruindo a natureza. Estamos mesmo. E não deveria destruir tanto assim. Mas a gente costuma falar isso, né? E costuma romantizar, eu mesmo faço isso com os meus amigos. Vamos fazer um churrasco no meio do mato, eu quero estar em contato com a natureza, eu quero viver de uma forma mais selvagem um pouco. Mas na verdade, cara, se te largarem no meio do mato, tu não sobrevive. Tu não vai saber caçar, tu não consegue fazer um fogo sem ter um fósforo, um carvão, um álcool, tu não sabe o que fazer. Tu tá vivo graças ao fato do ser humano ter, de certa forma, invadido a natureza e transformado uma boa parte disso em cidade e em capitalismo. Tu
tu tá vivo por causa disso. Não tem como. Ou seja, a natureza da natureza é ser predadora. Quando o ser humano começou a se civilizar, formar as cidades, revolução industrial, formar o capitalismo e hoje a outra revolução da internet, tudo parece que fica cada vez mais brutal. Justamente porque a natureza do capital, do capitalismo, de um ser humano compete com o outro, é uma coisa selvagem. É a nossa natureza da selva refletida no mundo moderno, ela é selvagem, o capitalismo ele está alinhado com a nossa natureza. O mundo é selvagem. Nós, como seres humanos, somos selvagens, não no sentido de ser brutal, com violência, mas no sentido de correr atrás das coisas a qualquer custo. E no sentido de que o universo anda rápido, e se eu não me movo, essa brutalidade vai me atropelar e eu vou ficar avulso. É o que eu digo referente ao Brasil. Se tu não busca se tornar bem-sucedido, se tu cresceu num lar, né, que os teus pais eles foram bem de vida, não ricos, mas bem de vida, e isso te gerou, tipo assim, aquela sensação de, cara, tá tudo na minha mão, eu tenho tudo disponível pra mim. Hoje tu não é uma pessoa que busca tanto o crescimento, automaticamente tu se torna uma pessoa pobre quando tu fica adulto, porque vai inflacionando o negócio, o teu dinheiro vai valer cada vez menos, não é proporcional à tua sede de vencer no mundo, e tu fica cada vez mais pobre. Ou seja, tem que desenvolver essa selvageria de querer crescer e ser bem sucedido a todo custo, porque a natureza do ser humano é selvagem, a natureza do mundo é selvagem, a natureza do capitalismo é selvagem e a natureza da natureza é selvagem por si só. Vou trocar de lugar aqui porque começou a chover. Já termino esse vídeo. Se parar pra pensar ao longo da história da humanidade, vai chegar na conclusão que prosperar faz parte da nossa verdadeira natureza. Ou o que tu acha de um grupo de pessoas lá na Mesopotâmia migrando, sei lá, para o Egito, e aí elas resolveram construir cidades e tinha uma vaquinha, e enfim, no final das contas elas prosperaram. Elas tinham vontade de prosperar, ou seja, aquilo, quando um historiador ele conta a história, ele usa a palavra prosperar. Ou seja, a nossa humanidade só é a humanidade porque muitas pessoas prosperaram. Tu só tá ouvindo essas palavras que eu tô falando porque alguém prosperou e empreendeu ao construir, sei lá, um negócio, alguma coisa que te permite usufruir disso tudo. E aí nesse ponto é que tu fala, não, Copini, mas eu te vi falando no YouTube sobre muitos vídeos sobre estoicismo. Tu mudou a tua filosofia? Agora a tua filosofia é mais materialista? Porque o estoicismo ele não é tão materialista assim. E na verdade não. Na verdade eu acho que eu sempre tive esta questão mais materialista, mais da riqueza. Então eu vou puxar o estoicismo aqui. O estoicismo tem uma premissa muito foda que eu gosto muito, que diz assim, destrua as suas fraquezas. Mas aí tu parar pra pensar, tu vai destruir as tuas fraquezas pra quê? Tem que ter algum propósito em destruir fraqueza. O propósito é ficar mais forte, o propósito é sobreviver, e como eu te falei, prosperar é o mesmo que sobreviver. O ser humano prospera para sobreviver. E hoje sobreviver não é eu poder tomar água, comer um alimento e dormir sobre um teto. Hoje sobreviver é necessário ter muitas posses, é necessário ter riquezas, porque o mundo se tornou mais caro. Cara, é simplesmente tu fazer uma comparação. Morar num país é mais caro do que morar em outro país, né? De acordo com a moeda, com o custo de vida, tem um custo de vida. Só que morar numa época é mais caro do que morar em outra época. A época que nós estamos agora, na situação que nós estamos agora, é uma época cara. É uma época cara para se morar. Então não tem outro jeito a não ser prosperar. Buscar ser bem-sucedido. O vídeo não é sobre como ser, mas é sobre buscar ser. Se tu quiser, depois tu continua assistindo esse canal, tu vai achar essa resposta em outros vídeos. Mais um ponto nesse vídeo aqui. Para prosperar, é necessário termos um inimigo imaginário. Você precisa ter um inimigo imaginário, você precisa viver com isso. Você é um guerreiro por dentro, você ainda não sabe disso. Você, quando fecha os olhos para dormir à noite, se você se imaginar numa luta com alguém, ou numa guerra, ou numa batalha, você vai dormir feliz, você vai dormir tranquilo, aquilo te acalma, te incomoda por fora, mas acalma por dentro. Ou seja, você precisa de um inimigo, você precisa de um opositor. E na questão desta busca, o seu inimigo deve ser a pobreza, o seu inimigo deve ser a fraqueza. Coloque na sua mente um medo proposital, um medo de ficar pobre, o medo de, sei lá, envelhecer sem ninguém por perto, o medo de envelhecer, é contrassenso que eu tô falando mesmo, cara, pegar um livro aí de desenvolvimento pessoal, não tá falando tudo do avesso, eu tô falando do avesso do que as pessoas falam mesmo. Cria um medo, cria um inimigo, o inimigo seja, sei lá, tu ficar, quando chegar velho e ter que depender do INSS. Já pensou? Já pensou tu tá velho e doente, precisar fazer uma cirurgia e ter que esperar dias e dias pra tua cirurgia? Já pensou, não precisa nem ser velho, cara, mas tua mãe ser velha, teu pai ser velho, precisar de um médico no hospital e tu não tem dinheiro pra pagar? Cara, não tem como, tu tem que ser bem sucedido.
E vamos finalizar esse vídeo, porque tu tá chegando na conclusão de que o egoísmo, nesse sentido, é uma virtude. E eu te digo o que é. O egoísmo é uma das tuas maiores virtudes. Mas antes que tu me veja como algo ruim, não, eu não quero ser egoísta, não quero ser materialista, ou nada desse gênero, eu te trago mais uma frase. Mais uma frase. Mas essa eu não vou explicar muito. Essa eu vou deixar para um próximo vídeo, onde eu vou aprofundar sobre o fato do egoísmo ser uma virtude. A frase é: um homem que vive para si mesmo é aquele que mais contribui para a sociedade. Faz um link aí com aquelas pessoas que lutam causas sociais, de determinadas cores, tamanhos, sexualidade, os animais, qualquer pessoa que luta uma causa social. São as pessoas que mais odeiam o seu semelhante. São as menos egoístas, que menos trabalham para si mesmas, mas mais odeiam o seu semelhante. Mas as pessoas mais egoístas, aquelas que mais trabalham para si próprios, são as que mais geram frutos para a humanidade. Cara, isso é incontestável. Eu te desafio a contestar essa minha tese. Eu te desafio. Enfim.